Olhe bem para sua orquídea hoje. Se as flores estão caindo antes da hora e se as folhas estão amareladas, moles ou com as raízes secas, cinzentas e murchas, cuidado! Você pode estar matando sua planta sem perceber. E o pior, o erro fatal está acontecendo agora mesmo, na forma de rega ou no vaso onde ela está morando. Muitas pessoas acham que cuidar de orquídea é um bicho de 7 cabeças e que elas morrem por qualquer coisa ou que você precisa ter uma mão santa para fazê-las florirem de novo. Isso é uma grande mentira. O verdadeiro problema é que ninguém te conta o que os grandes produtores e os orquidários profissionais usam para fazer essas plantas explodirem de flores o ano todo. Se você não entender a anatomia real dessa planta nos próximos minutos, a sua orquídea corre risco de apodrecer as raízes ainda essa semana e você vai perder a chance de ver a próxima floração. Mas fique tranquilo, porque hoje eu vou te entregar a solução imediata, mastigada, passo a passo, para transformar aquela planta que estava sem vida em um verdadeiro espetáculo no seu jardim. E antes que você pense, na minha casa não tem sol, ou eu já tentei de tudo e minhas orquídeas sempre morrem. Assista esse vídeo até o final. A técnica de manejo que eu vou te mostrar hoje funciona em qualquer cantinho, mesmo se você morar em apartamentos fechados ou em casa com pouca luz natural. É uma virada de chave no seu cultivo caseiro, que vai poupar seu tempo, sua paciência e principalmente o seu dinheiro. Se você quer garantir que nenhuma planta sua morra, mas por falta de informação valiosa, faça uma coisa agora. Já clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ative o sininho das notificações. Toda semana eu trago segredos de cultivo sem erro para salvar o seu bolso e deixar seu jardim maravilhoso. Já se inscreveu aqui no canal? Então, com a sua inscrição garantida, vamos direto para o primeiro passo urgente. Vamos direto ao erro número 1. O que exatamente 90% das pessoas perdem a planta sem saber o que aconteceu: as raízes. A maioria absoluta das orquídeas que nós compramos no supermercado ou ganhamos de presente, que vem dentro daqueles vasos plásticos totalmente fechados por fora e com um substrato compactado por dentro, deixa eu te falar uma coisa: isso é uma armadilha mortal. As raízes das orquídeas não são como raízes das outras plantas. Elas precisam respirar, elas precisam de circulação de ar. Na natureza, as orquídeas mais comuns, como a Phalaenopsis, são epífitas. Isso significa que elas vivem grudadas nos troncos das árvores, totalmente expostas ao vento, à chuva e recebendo luz indireta. Elas não ficam enterradas. Se você deixar a sua planta abafada naquele vaso plástico liso de mercado, a umidade acumula toda no fundo, criando um ambiente quente e abafado. As raízes sufocam. Por falta de oxigênio, simplesmente apodrecem. Quando você percebe, a folha murchou por cima, por baixo a raiz já virou uma lama escura. A solução imediata e sem mistério: pegue uma faca quente ou um ferro de solda e faça vários furos nas laterais desse vaso plástico para o ar entrar. Se puder, mude a orquídea para um vaso de barro, que também tenha furos. O barro é excelente, ele absorve o excesso de água e ajuda a raiz a respirar. E atenção ao substrato, ele precisa ser super aerado. A mistura perfeita leva casca de pinos de tamanho médio, pedaços de carvão vegetal que ajudam a evitar fungos e fibra de coco ou musgo esfagno de forma bem equilibrada. Nunca, em hipótese alguma, use terra comum do seu jardim na sua orquídea. A terra compacta vira uma barreira, sufoca a planta e mata a sua orquídea em pouquíssimos dias. Sabendo disso, vem a segunda grande dúvida: como se rega uma orquídea do jeito certo, sem errar a mão e sem apodrecer a planta? Esqueça de uma vez por todas aquela história que te contam por aí de colocar apenas um cubinho de gelo no vaso ou dar um copinho de água por semana. Isso é um erro que só mata sua planta de sede e desidrata as folhas aos poucos. A técnica profissional que vai transformar a saúde da sua planta se chama rega por inundação. Você vai levar o vaso da sua orquídea até a pia ou um tanque e vai usar um balde com água limpa. Você vai molhar abundantemente todo o substrato de cima para baixo,
ou mergulhar o vasinho no balde por alguns segundos, deixando a água penetrar em cada pedaço de casca de pinos e carvão. E nesse exato momento, repare nas raízes, elas vão mudar de cor bem diante dos seus olhos. Elas vão sair daquele tom cinza fosco e vão ficar verde, um verde bem claro e brilhante, gordinhas. É um aviso visual que a planta está dizendo que recebeu toda a água que precisava. Depois disso, você vai deixar o vaso escorrer completamente. E agora vem o segredo de ouro, para nunca mais errar. Você vai só voltar a molhar a orquídea quando o substrato estiver 100% seco, ou por dentro as raízes voltarem a ficar totalmente cinzentas. Se você colocar o dedo no substrato e sentir qualquer sinal de umidade, segure a ansiedade, não molhe. O excesso de zelo e de água é o caminho mais curto para o cemitério das plantas. E o que fazer para aquela orquídea que está linda, cheia de folhas verdes, mas que não solta aquela haste floral gigante, cheia de botões de jeito nenhum? O segredo para destravar os botões está em duas coisas: a iluminação correta e a nutrição certa. A orquídea não gosta e não tolera sol forte direto, principalmente aquele sol pesado das 11 da manhã e às 3 da tarde. Esse sol queima os tecidos das folhas, abrindo manchas pretas ou amareladas que não somem nunca mais. O ambiente ideal é um local de muita claridade filtrada, bem perto de uma janela de face leste ou oeste, onde pegue apenas aquele solzinho suave do começo da manhã ou do finalzinho da tarde. Quer saber se a sua orquídea está no lugar certo? Olhe para a cor das folhas dela. Se as folhas estiverem num tom verde alface brilhante, parabéns! A iluminação está perfeita e ela tem tudo para florir. Para alimentar a planta e dar aquele empurrão final, use um adubo específico para orquídeas de boa qualidade. Você pode usar aquela forma balanceada com NPK 2020 ou um excelente adubo orgânico. Aplique uma vez a cada 15 dias e anote esse truque. Faça a adubação com substrato já úmido da rega do dia. Se você jogar um adubo com as raízes totalmente secas, você corre o risco de queimar as pontas delicadas que absorvem os nutrientes. Cuidar de orquídeas e ter a casa cheia de flores não é uma questão de sorte ou dom especial. É simplesmente entender e respeitar as necessidades naturais da sua planta. Agora que você tem esse guia secreto e detalhado em mãos, não cometa mais esses erros estratégicos e proteja seu jardim. Mas agora eu quero muito saber de você. Me conta aqui embaixo nos comentários qual é a cor da orquídea que você tem aí na sua casa. E quantas vezes por semana você costuma molhar ela antes de assistir esse vídeo? Escreva aqui para mim, porque eu vou ler e vou responder cada um de vocês para ajudar a salvar todas as plantas da nossa comunidade. Um grande beijo verde e até o próximo vídeo.